Graças a Deus, estamos aqui com o professor Luiz. É uma alegria imensa recebê-lo e receber todos vocês aqui na nossa casa. Os amigos lá de Santa Rita, que vieram prestigiar o professor, muito obrigada. O Arnaldo, que veio de São Paulo, né, Ana? Capivari, que é o da editora M, também está presente na nossa casa e traz muita alegria para nós essa presença do Arnaldo. Nós somos clientes lá, né, no Clube do Livro há muitos anos, acho que já tem 10 anos o nosso clube. Então, é uma alegria receber o Arnaldo aqui na nossa casa. Nós vamos iniciar a nossa reunião pedindo a Virgínia que faça para nós, o Dario que faça para nós a leitura do Pão Nosso, depois a Virgínia vai fazer a prece inicial, e antes deles virem aqui, eu já vou fazer a apresentação do professor, porque aí depois eu não preciso voltar, e já passa a palavra direto para ele, para a gente não perder muito tempo. Então, o professor Luiz Gonzaga Pinheiro, ele é professor de Ciências e Matemática na rede pública, no Ceará. Ele é de Fortaleza, ele é natural de Fortaleza. Nasceu numa família católica, mas conheceu na adolescência o espiritismo e, por pura curiosidade sobre as atividades de uma casa espírita, passou a frequentar as reuniões mediúnicas e, quando o doutrinador desencarnou, ele que substituiu o doutrinador e recebeu do dirigente espiritual um conselho, que é bem bacana, né? Serve aí de exemplo para nós também. Usar a disciplina e a caridade com cuidado para que a disciplina não atropele a caridade, nem a caridade amoleça a disciplina. Bem legal, né? Sua tarefa na área da literatura espírita também começou após avisos de seus amigos espirituais. Hoje ele possui mais de 20 livros publicados, né? Tem aí o best-seller, que é o Perispírito e suas modelações, né? Eu que o digo aqui, foram mais de 350 livros, né? Quando foi lançado. Quando que foi lançado, professor, esse livro? O Perispírito? Isso aí. Então, ele veio para o clube e a gente tinha mais de 350 associados. Então foi uma das reedições. Então, realmente é um best-seller. Então, é isso, a apresentação do querido professor Luiz, que com muito carinho está aqui, né? Com o convite nosso, né, Maria Cláudia? Amanhã ele vai estar na Samaritana, gente, vai fazer um seminário com o tema Perispírito e suas modelações. É imperdível, tá? Então, vamos lá, Dario? Boa noite a todos. Do livro Pão Nosso, psicografia do Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, o item 35, o Cristo operante. Porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. Paulo, Gálatas 2:8. A vaidade humana sempre guardou... Está meio apertadinho aqui. Sempre guardou a precisão de manter o Cristo nos círculos do sectarismo religioso, mas Jesus prossegue operando em toda parte onde medre o princípio do bem. Dentro de todas as linhas de evolução terrestre, entre santuários e academias, movimentam-se os adventícios inquietos, os falsos crentes e os fanáticos infelizes que acendem a fogueira da opinião e sustentam-na. Entre eles, todavia, surgem os homens de fé viva, que se convertem nos sagrados vínculos do Cristo operante. Simão Pedro centralizou todos os trabalhos do Evangelho nascente
reajustando as aspirações do povo escolhido. Paulo de Tarso foi um poderoso hino para a revogação da gentilidade, para a renovação da gentilidade. Por intermédio de ambos, expressava-se o mesmo mestre, com um só objetivo, o aperfeiçoamento do homem para o reino divino. É tempo de reconhecer-se à luz dessas eternas verdades. Jesus permanece trabalhando em sua vontade infinita, se revela em todos os setores em que o amor esteja erguido à conta do supremo ideal. Ninguém se prenda ao domínio dos que queixam injustiças, encarando os discípulos sinceros e devotados por detentores de privilégios divinos. Cada aprendiz se esforce para criar no coração a atmosfera propícia às manifestações do Senhor e de seus emissários. Trabalha, estuda, serve e ajuda sempre, em busca das esferas superiores, e sentirás o Cristo operante a teu lado nas relações de cada dia. Que assim seja. Pode passar. Boa noite a todos. Vamos fechar os nossos olhos para ouvir a prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação, dai a luz àqueles que procuram a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará das nossas almas o espelho, onde se refletirá a vossa imagem. Que assim seja. Luiz, boa palestra, você seja intuído para passar o seu melhor para todos nós. Boa noite. Não é palestra, porque eu não sou palestrante, eu sou conversador. Do jeito que eu faço da sala de aula, eu procedo aqui nas nossas conversas. Então, nós vamos fazer reflexões sobre a poesia. E gostaria de agradecer o convite, provavelmente um dos últimos que eu estou querendo me aposentar. Tenho 2 filhos que já não me deixam mais sair para fazer essas aventuras de passar 10 dias fora. Daqui eu vou para São Paulo com ele passar uma semana. E tenho, sempre fui muito bem tratado pelos mineiros.
Quando eu vim em Belo Horizonte, há uns 5 anos atrás, estava conversando, fazendo reflexões sobre a atualização científica do Livro dos Espíritos. E quando terminei a conversa, um jovem empresário que estava na plateia, de nome Roberto Dias Duarte, chegou até mim e disse: professor, o senhor disse exatamente o que eu penso. Eu disse: que bom, cara, que eu escrevi um livro, ainda não mandei para a editora. Eu disse: o senhor mande para mim, que eu tenho o dinheiro, eu tenho a impressora, e em 30 dias eu boto o livro do senhor na praça. E ele fez isso. O livro que é importantíssimo para o estudo do Livro dos Espíritos, ele fez isso. Né? E de maneiras que eu tenho muitas excelentes recordações de Minas Gerais. Hoje, dia de São Francisco, né? Estou me sentindo em casa. Porque nosso centro espírita trabalhamos muito com franciscanos e com os índios. Eles se dão muito bem. Mas nós vamos refletir sobre a poesia. Aí tem um sol, porque realmente a poesia, segundo os estudos científicos dos americanos, né, ela ativa partes do cérebro que geralmente são inativos. Ela provoca um crescente emocional que motiva a pessoa, energiza, tira o estresse e proporciona uma série de estados espirituais que faz com que nós possamos ter um pouco de paz nesse mundo tão complicado. Então a música e a poesia são presentes de Deus para a humanidade. Muitas pessoas não saberiam viver sem a arte, né? Que a arte é uma válvula de escape nesse mundo de provas e expiações. Aliás, o mundo de provas e expiações, mas tem tanta beleza nele, que eu acho que Jesus exagerou na beleza. Para ser um mundo de provas e expiações, onde só vem gente que deve a lei, tem beleza demais, né? Eu tenho que ir clicando aqui, né? Muito bem, vamos começar aí com o Livro dos Espíritos. E Kardec perguntou se é dado ao homem deter a marcha do progresso. Porque o progresso é uma lei universal. Não é uma lei terrena, é uma lei universal. Tudo tende à evolução. Mesmo que o indivíduo não queira evoluir, ele fique em pé, se não quero. Um dia, depois de uma tempestade qualquer, ele acordar, ele está 1, 2 passos na frente. Ninguém consegue viver fora dessa lei de evolução. E isso é válido para os indivíduos, para os países e para os planetas. Agora, se a evolução é uma lei, a parada da evolução também é. Às vezes os indivíduos param, os países param, o planeta para. André Luiz explica isso no livro Ação e Reação, dizendo que nós reencarnamos e voltamos com 3 situações diferentes: débito agravado, débito aliviado, débito estacionário. Ou seja, o indivíduo reencarna devendo 20. Então, ele chega aqui, é comer, beber, procriar, novela, WhatsApp, volta devendo os mesmos 20. Débito estacionário, chama, né? O Luiz disse que é o débito estacionário. Débito aliviado, o cara vem devendo 20. Faz muito mais, é um Chico Xavier. 30 livros, 60, 90, depois a mano disse, não tem mais um. Enquanto você viver, você vai escrever. Então o indivíduo vem devendo 20 e paga 40, 60. É como se ele tivesse várias reencarnações em uma só. E o débito agravado
O cara vem devendo 20 e volta devendo 40. Faz tanta besteira aqui que volta pior do que situação pior do que quando chegou. Então, essa parada na evolução também faz parte da lei. Por isso que o Espírito diz, né? Não, ninguém pode parar a lei do progresso, mas entravar. Pode colocar uma trava no progresso. E isso aconteceu na Idade Média, chamada pelos historiadores Idade das Trevas. 1000 anos a Terra parada. O camarada encarnava, desencarnava, passava 200 anos no mundo espiritual, quando voltava, estava do mesmo jeito. Reencarnava de novo, quando voltava, estava do mesmo, não avançava, porque a igreja não deixava. A pessoa tinha uma descoberta, então tinha medo de fazer pesquisa, porque a igreja mandava chamar para ver se estava de acordo com a Bíblia. Se não tivesse, tinha que negar, ia para a fogueira, ia para a prisão, ia para a morte. Isso aconteceu, né? Historicamente, exemplos bem conhecidos com Galileu, Giordano Bruno. Sabe o crime de Giordano Bruno? Ele disse que o universo era infinito e existiam vários planetas iguais à Terra, superiores à Terra, inferiores à Terra. Então o crime dele foi esse. Pegaram a língua dele, um prego e martelo numa tábua e botaram na fogueira e tocaram fogo, amando a religião. Então quem é que ia dizer alguma coisa? Quem é que ia dizer que a Terra era redonda, que girava solta no espaço? Galileu foi dizer, Galileu não morreu porque a filha dele era freira. E a filha disse, pai, o senhor negue, senão você se morre. E ele negou. Mas enquanto os livros dele eram rasgados, ele disse aquela frase, né, é por se move, ou seja, no entanto, ela se move. Né? No entanto, a terra se move, porque a igreja dizia que a terra era parada. Então, nós tivemos 1000 anos de trava no progresso, na Idade Média. Mas sempre que coloca essas travas, aparecem indivíduos para retirar a trava. Né? Indivíduos, esses valentes, esses cabras, bom de briga. Então apareceu um movimento chamado Renascimento Cultural na Itália, século XV, XVI. Que se espalhou pela Europa. O renascimento cultural, os comerciantes tinham muito dinheiro, era uma classe emergente, mas não tinham cultura e queriam saber das coisas. Então eles mesmos pagavam do seu dinheiro, pagavam aos cantadores, pagavam aos trovadores, pagavam aos poetas, para que eles fizessem aquela festa no meio da rua. E como não existia cultura, não avançou, nem a ciência, nem a filosofia, nem a arte, eles voltaram para o período grego, dos gregos e dos romanos. Eles não tem nada para estudar, vamos voltar lá para a Grécia. Porque a Grécia, ela tinha uma visão completa e humana da natureza, tinha avançado muito mais do que os homens no período medieval. Então começou a briga. As qualidades mais valorizadas do ser humano era a inteligência, o conhecimento e o dom artístico. E ninguém queria mais saber da intromissão da igreja nisso. Eles queriam conhecer as coisas. Eles queriam pesquisar. Surgiu o método científico. Pesar, medir, fazer experiência, repetir, formular teses. Se aquele resultado se repetisse sempre, era uma teoria. A razão, eles tiraram Deus do centro, que antes, né? Deus é o teocentrismo, Deus era o centro de tudo. Mas não era o centro para que o indivíduo seguisse os conselhos dados por Deus. Ele era o centro, mas no sentido de poder. A igreja
usava Deus para poder, para dominar os indivíduos, dominar as almas. E então, aqui faz barulho, é? Então a razão passou a ser valorizada com grande interesse. O homem do Renascimento passa a utilizar os métodos experimentais, os métodos que nós chamamos métodos científicos. Passaram para medir, pesar, né? Calcular áreas, volumes, fazer experiências, a matemática como deveria ser. E a razão, essa palavrinha que surgiu na prece de Cáritas, dai-nos a razão passou a ser a arma do movimento. Tudo que estivesse contrário à razão era rejeitado. Então foi promovida uma verdadeira guerra, né? Até contra os sentimentos, contra a fantasia, contra tudo que era irracional. A razão que nós falamos, essa definição que está aí, é a capacidade da mente humana que permite chegar a conclusões a partir de suposições e premissas. Isso é que é a razão que nós falamos. Bem, sucedeu no Renascimento o Iluminismo, movimento francês, antes do Espiritismo, porque o Espiritismo é o ápice do Iluminismo. O Iluminismo é conhecido como o movimento das luzes. O traço específico do movimento francês era a razão. Olha, aparecendo a razão de novo. A razão humana deveria dominar acima de tudo e de todos. Então o povo estava saco cheio da religião, e agora tudo que não obedecesse à razão era rejeitado. Isso era um clima de efervescência muito grande, porque a igreja dominava, e o povo queria se libertar. Então era uma efervescência muito grande, né? Então, daí a guerra iniciada a qualquer indivíduo, instituição, que não fosse puramente racional. Tudo tinha que passar pelo crivo da razão. Por isso é que Kardec disse: não há fé inabalável, senão aquela capaz de enfrentar a razão face a face em qualquer época da humanidade. Porque o Kardec era iluminista, conhecia muito bem esse movimento, e pegou a razão, que era a palavrinha que vinha desde o Renascimento. Agora olha aí, dê uma olhada aí nessa foto. Vocês veem uma roupa rasgada? Como é engraçado. Olha a elegância desse povo, da veste, do cabelo. Eu estou chamando a atenção porque vem a foto das roupas de hoje, para a gente ver se nós não estamos numa trava hoje. Olha que beleza é esse povo que fez o iluminismo. E olha, da foto aí, olha aí. Nós temos a moda de hoje. Eu vi essa moda aí em 1958, que foi uma seca muito grande no Nordeste, e vinha aquele povo do sertão, passava fome, que não tinha nada, e meu pai fazia manga verde, cozinhava e botava sal para todo mundo comer, porque eles iam morrendo de fome e não tinha comida, e as roupas eram desse jeito. Aí ele tem a nova trava, para a gente fazer uma ligeira análise do dia de hoje. Olha o que é filosofia segundo os gregos. A ciência que tem por objetivo a felicidade humana.
Isso é política, a divisão de política. Divide-se em ética, que se preocupa com a felicidade individual do homem, né, na cidade, que é a polis, e na política, provavelmente dita, que se preocupa com a felicidade dela. Isso aí é a definição de política grega. Como é que nós estamos na política hoje? Está uma trava tamanho de um trem ou não está? Nós não temos política, nós temos politicária, que é a política canalha. 90% daquele congresso é ladrão. E eu não tenho medo de dizer isso. Então, trava enorme na política. A música, como é que está a nossa música? Quem quer boa música é de 90 para trás. A música atual é só barulho e pornografia. Aquele funk é coisa que vem lá dos infernos. Enquanto a música clássica erudita, ela mexe com todo o seu chakra, o cardíaco, o funk só mexe com o chakra básico, da cintura para baixo. Essa é a erotização das crianças, dos adultos. Então, uma trava tamanho do mundo na música. Nas escolas, o que é que as crianças estudam nas escolas? Eu que alcancei a escola mais ou menos, estudei tanta besteira que até hoje eu estou perto de morrer e nunca usei. Por que é que você... Sabe, no mundo de regeneração, que lá no centro de Miramês, o comandante Miramês, nós o chamamos de comandante Miramês. No nosso grupo de estudo, ele trouxe pessoas, professores desencarnados para nos ensinar. Os professores, e nós perguntávamos sobre eles, não gostavam de falar sobre eles, mas não, nós não somos do planeta de vocês, não. Então, ele disse, onde nós mais avançamos, eles diziam, foi no entendimento que vocês chamam de Deus, que nós chamamos de energia criadora. Foi onde nós mais avançamos. Vocês pensam como homens, e vocês não são homens, vocês são espíritos, ou seja, aqui, esse espaço aqui, nós vivemos só nesse espaço também encarnado. Ninguém lembra que veio daqui, e ninguém lembra que vai para cá. E ele dizia, olha, o simples fato de você pensar como espírito imortal, já lhe faria tomar decisões muito superiores às que vocês tomam hoje. Vocês tomam decisões pequenas, medíocres, porque pensam como homens. Se vocês pensassem como espíritos superiores, digamos, alguém te oferece um emprego muito bom para comprar casa, carro e tal, mas é de corrupção. Se você pensasse como um espírito imortal, você aceitaria, sabendo que lá na frente você teria que repetir o ano, teria que pagar todo o dano que você causou, você não aceitaria. Então isso é que tem que ser ensinado nas escolas, né? Que nós somos, que eles diziam, primeiro, que nós somos espíritos. E se você pensar como espírito imortal, todas as suas decisões serão melhores do que vocês tomam. Então, na escola, nós temos currículos inadequados. Eu fui naquela Universidade Fluminense do Rio de Janeiro, você entra e fica logo lembrado com o cheiro de droga, de xixi, de pornografia. Tem tudo, parece com tudo, menos com a universidade. Drogas, ideologia de gêneros e coisas. Então, nós estamos numa trava muito grande no ensino. Na justiça, julgando segundo interesses pessoais e para privilegiar a sua confraria. A justiça hoje está assim. Na indústria farmacêutica, a indústria farmacêutica não está preocupada em curar ninguém, está preocupada em fazer medicamentos para ele manter escravo, tomando até morrer, que ele não vai curar, não. Ficar na dependência. E na arte? Eu não vou nem falar na arte, que vocês, né? Vocês viram outro dia um bocado de homem e mulher despido numa roda, andando assim como animal, cada um olhando e apontando o fiofó do outro. Quem é que me convence que isso é arte? Então, trava. Então, é isso que os espíritos disseram. A evolução é uma lei.
mas a trava também está na lei. Olha aí o povo do iluminismo. Foi um período de luz, realmente. No iluminismo, surgiu a ideia de fazer a enciclopédia. A enciclopédia era juntar todo o conhecimento, né? Tudo que se conhecia até então, e colocar em livros para que o povo pudesse avançar no conhecimento. Surgiu então a enciclopédia. 130 contribuidores, 33 volumes, quase 72 mil artigos e quase 3 mil ilustrações. Os artistas são esses aí, d'Alembert, Diderot, o Voltaire, o Rousseau e o Montesquieu. O Voltaire, na maçonaria, quando foi receber o grau 33, ele começou o discurso dizendo: eu não acredito em Deus. Aí todo mundo ficou assim: no Deus que os homens fizeram, mas acredito no Deus que fez os homens. Então ele começou o discurso da maçonaria assim, preso 2 vezes na Bastilha. E lá saiu o segundo maior poema, mais lindo do planeta, que é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. 17 artigos. Aí só tem um. Porque o poema mais lindo é o Sermão do Monte de Jesus, né? Olha só a introdução do sentido. Todos os homens nascem livres e iguais em direitos. Nós não chegamos a isso ainda. Tem uns que têm mais direitos que outros. Os que têm mais dinheiro têm mais direitos. Não vão presos, né? Se vão presos, não fica naquelas celas imundas como os outros. O advogado logo solta. Todos os cidadãos têm direito de concorrer pessoalmente ou através de mandatários para a formação da lei. Todo cidadão. Não é assim entre nós. Ela deve ser a mesma para todos, seja para proteger, seja para punir. A lei, ele está falando da lei. Todos os cidadãos são iguais aos seus olhos e igualmente admissíveis a todas as dignidades, lugares e empregos públicos, segundo a sua capacidade, sem outra distinção que não seja das suas virtudes e dos seus talentos. Ou seja, o indivíduo só é superior a outro moralmente ou intelectualmente, por mérito, é a meritocracia. Bem, os espíritos então preparavam a França para a chegada do Consolador. No meio dessa confusão toda, Kardec apareceu para condensar a ideia que os espíritos trariam para a renovação da Terra. E pelo mundo, a efervescência continuava. A libertação das colônias americanas, aqui em Minas, a Inconfidência Mineira, o Espiritismo, e aí a turma de vanguarda, né? Cientistas, fazendo o trabalho. Agora que vamos entrar na poesia mesmo, que são os contestadores, os poetas é que mudam as coisas. E começou com o Gandhi. O Gandhi escreveu a Comédia. Tão lindo o livro que o editor chamou de Divina Comédia e ficou como Divina Comédia até hoje. Como ele escreveu? Ele estava em Florença, que é onde ele nasceu. Escreveu um folheto chamado Da Monarquia, criticando o Papa e criticando o imperador, dizendo que no lugar de os dois se unirem para ajudar o povo, ficava um brigando com o outro pelo poder. Então isso era demais para a época. O Papa, que era o Bonifácio VIII, mandou chamar para que ele se retratasse. E quando o Papa mandava chamar, era a fogueira na certa.
E ele disse, não vou. Aí ele fugiu para uma cidade vizinha chamada Ravenna. E lá ele passou a escrever durante 20 anos a sua comédia. Que era, ele disse que durante o sono ele ia visitar o céu, o inferno e o purgatório. Mas ele contava aquelas histórias, né, com uma veracidade tão grande que o povo pensava que ele ia mesmo. E a igreja ficava com muita raiva porque ele dizia que viu padre, bispo lá no inferno. Ora, isso para a igreja era o fim do mundo, né? Ver um bispo lá no inferno, só podia ir para o céu. Então, quando ele morreu em Ravenna, porque quando começou a fazer sucesso a comédia, o Papa mandou chamar, dizendo que o perdoava, que ele podia voltar para a França, para a Itália. E ele disse, não, mesmo assim ele não quis voltar. Agora você olha a hipocrisia do homem. O Papa disse que o perdoava, mas foi o Papa quem ofendeu, não tinha que perdoar, tinha que pedir perdão. Não é engraçado essas coisas, a pessoa vira, né? Quando ele morreu, o Papa fez uma igreja enorme para os restos mortais. E o povo lá de Ravenna não devolveu os ossos. Disse, nós não admitimos que um povo que não quis Dante, enquanto vivo, venha reclamar depois de morto. Não deu. Os ossos ainda estão lá. Mas precisava o livro ser editado e faltava partes. E os filhos procurando, ninguém achava. E aquela preocupação horrível, e Dante volta, depois de morto, aparece para o filho dele, Jacopo, e disse, vá na casa que eu morei, tem uma peça de tapeçaria, por trás tem um nicho de madeira, o livro está lá. Então de manhã o filho dele foi, pegou o advogado testamenteiro, foi com ele, achou a peça de tapeçaria, arrancou, tinha um nicho de madeira, o livro estava lá completo. Por isso é que nós temos a obra completa, porque o Dante voltou, depois de morto, para dizer que estava lá, escondidinho, se não tinha se perdido lá. Depois, Dante foi aparecer na Sociedade de Estudos Parisienses. E ele gostava de ficar escutando, então o Espírito estava se comunicando, elogiando Roma. Roma, cidade eterna. Então ele pegou o médio e disse, cidade eterna por quê? O Coliseu está só ruínas. Onde estão os César? Onde estão os... E derrubou imediatamente a tese do outro Espírito. Ele ainda estava com raiva, né, da Roma. E ele escreveu através desse menino, desse garoto de 10 anos, psicografou uma segunda versão da Divina Comédia, 314 terceiros perfeitos, corrigindo impressão de acordo com a codificação, ou seja, adequando a Divina Comédia à codificação, depois de morto. Porque todos os poetas franceses, todos os poetas compraram a ideia do Espiritismo, né, de uma maneira muito forte. O Goethe é um poeta alemão. A língua alemã deve tudo a ele. Mas ele escreveu um livro que provocou muitos suicídios. O livro é o Suicídio, né? O livro é Os Sofrimentos do Jovem Werther. Esse jovem no livro se suicida. Mas o livro se espalhou pela Europa e daí a pouco o povo estava se vestindo como personagem, agindo como personagem e se matando como personagem. Como provocou muitos suicídios, então Kardec o evocou na Sociedade Parisiense para saber se ele estava feliz no mundo espiritual devido a esses suicídios. E ele, quando se comunicou, disse, não, eu não sou do planeta Terra. Eu vim de um planeta superior para ajudar
a terra, dá um impulso na língua alemã. E eu não tive a intenção de que ninguém se matasse. Como Deus julga mais a intenção do que o fato, eu não me culpo por esses suicídios. Mas não tenho como negar que sinto uma pontinha de tristeza por causa daqueles que se mataram. O Voltaire, aquele que disse que não acreditava em Deus, disse: escrevi Henriette, que é uma obra famosa dele, enquanto dormia e sonhava. Nessa ocasião, o poema escorria da minha mente para o papel. Uma força poderosa dirigia minha mão e as páginas iam surgindo à minha frente. E a mediunidade do Voltaire. E aí a Madame de Girardin. Tem mensagens do Evangelho, segundo o Espiritismo. A Madame de Girardin, ela reunia na casa dela, que ela era uma poetisa, toda nata, né? Os maiores escritores, compositores de Paris, ela reunia na casa dela. Olha ali a tropa. Victor Hugo, o Alfred Musset, Lamartine, o Liszt, Rossini, Balzac, Delacroix, Berlioz, toda essa turma aí participava da casa dela. Então, ela já estava muito doente, ela teve um câncer no estômago. E o Victor Hugo havia sido expulso da França pelo Napoleão III. Então, o Victor Hugo passou 17 anos exilado na ilha, porque o Napoleão o expulsou para lá. E ela, doente com câncer, estava participando das mesas girantes, que ela era médium, e ela quis ir lá onde o Victor Hugo estava, para contar aquela novidade. E ela foi. Antes de chegar na casa dele, comprou uma mesinha de 3 pés, e chegou lá e disse: o senhor sabe que as mesas agora estão falando? E à noite fez uma reunião. E nessa reunião comunicou-se a filha do Victor Hugo, que tinha morrido afogada no Rio Sena com 19 anos. O Victor Hugo nem sabia o que era espiritismo, nem sonhava com isso. Mas isso foi o chamamento para ele. Ele reconheceu de imediato que era a filha dele. Então ela volta para Paris com o câncer dela, e ele fica lá fazendo reunião mediúnica com o filho que era médium. E olha quem se comunicava no Victor Hugo: Galileu, Molière, Esquilo, Shakespeare, Lord Byron, e um espírito que nunca quis se identificar, chamado de A Sombra do Sepulcro. Todos eles com o Victor Hugo, dando comunicações. Quando o Napoleão morreu, terceiro, Victor Hugo voltou, porque ele disse: eu só piso na França quando ele morrer. Aquele tempo a turma tinha essas opiniões fortes. Quando ele morreu, Victor Hugo voltou para casa, aplaudido pelos franceses. Mas quando eu estava em casa, chegou um carteiro com a carta na mão. Aí disse: essa carta é para o maior poeta da França. Aí Victor Hugo disse: eu não sou o maior poeta da França, o maior poeta da França é Lamartine. Aí o carteiro foi para o Lamartine. Lamartine aceitou aquele título de melhor poeta da França, mas quando abriu a carta não era para ele, era para aquele outro lá de cima, Alfred Musset, que era tido como mulherengo, cachaceiro, né? Que quis se matar uma vez com a mulher, se jogar no abismo, e a mulher disse: não, se tu quer se matar, vai só, que eu não quero não, filho. Então, a carta o considerava o maior poeta da França. Olha
a lição que esse poeta deu para nós espíritas? Porque todo mundo, inclusive o Kardec, só estudava os efeitos que o comunicante provocava sobre o médium. Ou seja, se o espírito é bom, provoca um bem-estar no médium. Se o espírito não é bom, provoca um mal-estar. Aí na sociedade parisiense estavam falando mal dele, dizendo que ele era mulherengo, essas coisas que eu disse. E ele ouvindo, presente ouvindo. Quando terminou a conversa, ele se comunicou e disse: eu não sou tão atrasado quanto vocês pensam. Aí dá essa lição maravilhosa aí. Quando nos comunicamos por um médium, a emanação da sua natureza se reflete mais ou menos sobre nós. Ele está falando do efeito que o médium produz no comunicante. Enquanto todo mundo só estudava o contrário, ele dá essa lição, né? Ele diz, né, que ele afirma não ser um espírito superior, mas não tão inferior quanto alguns julgavam. Em seguida, explica a salutar influência que o médium pode ter sobre o espírito comunicante, induzindo a atuar, a atenuar as suas influências materiais. Ou seja, ele diz, quando o médium é uma dessas pessoas boas que pelo sofrimento já conquistou alguma virtude, aquilo se reflete sobre nós, comunicantes, e arranca de nós a melhor parte. Nós temos prazer, né, de ser úteis e tiramos da memória aquilo que de melhor temos para oferecer. Então, essa lição que está na revista Espírita foi dada por ele, provocado por uma crítica, né, porque ele estava dizendo que ele era cachaceiro, mulherengo e tudo, e ele veio e deu essa lição aí. Os poetas. Olha os poetas invadindo. Essa senhora, médium, escreveu um livro chamado Os Escritos de Cleófas. Tão belo foi esse livro que a própria crítica literária considerou como ampliação dos Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, está lá na Bíblia. Então, todos os teólogos acharam aquela coisa tão linda que foi considerado como uma ampliação. E ali está a maneira como ela escrevia, né, que ela era médium. O Espírito não se identificou. Mensageiro. Ele disse que eu sou um mensageiro. E escrevia. Não deixava que a mente dela atrapalhasse. Então, nós estamos vendo aí que os espíritos, os poetas invadiram mesmo. Olha, Ivone Pereira, dizendo, o verdadeiro poeta é um espírito dotado de sensibilidade superior. Desenvolvida certamente por dons especiais através de múltiplas etapas reencarnatórias. Ou mesmo através de seguidos aprendizados da vida espiritual. É uma alma cujas vibrações se harmonizam com as vibrações das esferas espirituais superiores, onde a arte pura mantém o seu domínio. E sabe qual era a maior tristeza dela? Nunca ter escrito uma poesia. E ela sempre dizia. Ela achava lindo, mas ela nunca conseguiu. Esse escritor, Charles Dickens, ele estava escrevendo um livro dele, O Mistério de Edwin Drood, e morreu. Então toda a Inglaterra lamentou, porque queria ler aquele livro. Até a Rainha Vitória. A Rainha Vitória ficou desolada. Como é que ela ia ler o livro? O cara morreu na metade. Escreveu só a metade do livro. Mas, 2 anos depois, através da mediunidade de um jovem, né, inculto, quase analfabeto americano, o jovem terminou a obra. Nos Estados Unidos. A outra metade do livro ele mandou para poder, inclusive, a Rainha Vitória ter o prazer de ler o livro.
E no Brasil, o Chico Xavier começou com a poesia. O primeiro livro de Chico Xavier foi o Parnaso do Além-Túmulo, relato de poetas e de poemas. No Brasil, né, o primeiro livro tinha 60 poemas e 16 poetas. Mas ele foi sendo acrescido, né? Hoje ele tem 259 poemas e 56 poetas. Alguns, Alta de Souza, Castro Alves, Augusto dos Anjos, Cruz de Souza, Antero de Quental, João de Deus, uma série de poetas. Alta de Souza escreveu um livro apenas, O Horto. Quem fez o prefácio desse livro foi o Olavo Bilac. E o Olavo Bilac gostava de dizer que o nome dele era um verso alexandrino perfeito. Olavo Braz Martins dos Guimarães Bilac. Ele fez o prefácio da obra. A obra da Alta de Souza é uma obra triste. O tom é a melancolia. Porque aos 3 anos morre a mãe. Então, olha o que é tragédia na vida. Aos 3 anos morre a mãe. Aos 5 anos morre o pai. Aos 10 anos morre o irmão. Só o irmão que foi queimado, o resto tudo era tuberculose, levando todo mundo. O noivo morreu também com tuberculose, e ela morreu com tuberculose aos 24 anos. Então a tuberculose levou todo mundo aí. Né? O Chico Xavier, perguntado a ele qual foi a psicografia que mais o emocionou, ele disse: eu estava rezando certa feita, e me apareceu uma jovem, né, pediu para escrever, e enquanto ela escrevia, ela chorava, e eu chorava. Eu não sabia se chorava pelos olhos dela ou ela chorava pelos meus olhos. E foi a maior sensação que ele teve na psicografia. O que ele escreveu foi esse poema aí. Nossa Senhora da Amargura, Mãe das Dores, Senhora da Amargura, eu vos contemplo o peito lacerado pelas mágoas do filho muito amado, nas estradas da vida ingrata e dura. Existe em vosso olhar tanta ternura, tanto afeto e amor divinizado, que de vosso semblante torturado irradia-se a luz formosa e pura. Luz que ilumina a senda mais trevosa, e excelsa luz, sublime e esplendorosa, que clareia e conduz, ampara e guia. Senhora, vossas lágrimas tão belas, assemelham-se a fúlgidas estrelas, gotas de luz nas trevas da agonia. E o Chico, depois, né, primeira obra, ele estava no enterro de um amigo, né? E como o fato se espalhou, que ele andava psicografando, e tinha um padre também no cemitério, e o padre foi chegar junto ao Chico para dizer que aquilo era pecado, aquelas coisas, né? Chico anda dizendo que você recebe mensagem do outro mundo. Chico, isso é verdade. Sinto que alguém se aposta do meu braço para escrever as mensagens. Pois se acautele, o espírito das trevas tem muita astúcia para seduzir para o mal. Mas os espíritos que se comunicam através de mim só ensinam o bem. O Chico, né, mansinho, disse, não, mas comigo só ensinam o bem. Vejamos então. Então o padre fez o desafio, né? Disse, olha, eu tenho aqui papel e lápis. Vamos ver se tem algum espírito aqui que quer dar o testemunho e escrever. Né? Essa foi a proposta do padre. E o Chico imediatamente começou a psicografar, e dessa vez a Alta de Souza colocou o nome dela no poema, que foi esse poema aqui. Foi psicografado no cemitério, né? O sino plenge em terna suavidade,
no ambiente balsâmico da igreja. Entre as naves, no altar, em tudo odeja o perfume dos goivos da saudade. Geme a viuvez, lamenta-se a orfandade. E a alma que regressou do exílio beija a luz que resplandece, que viceja na catedral azul da imensidade. Adeus, terra das minhas desventuras. Adeus, amados meus, diz nas alturas, a alma liberta, o azul do céu se engranda. Adeus, choram as rosas desfolhadas. Adeus, clamam as vozes desoladas de quem ficou no exílio soluçando. Então, diante disso, o padre colocou a violinha no saco, né, e tudo. A definição mais bela sobre reencarnação que existe é do Castro Alves. Também está no Parnaso. Castro Alves também, que morreu de tuberculose aos 24 anos. Olha que coisa linda. Há mistérios peregrinos, no mistério dos destinos, que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. É a reencarnação. E depois escreveu, bendito é aquele que semeia livros, livros à mão cheia, e manda o povo pensar. O livro caindo na alma, é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar. Então, o Augusto dos Anjos, quando Chico terminava o trabalho na fazenda, o Chico ia para casa e o Augusto dos Anjos ia de lado, dizendo os poemas, e o Chico não entendia que é uma poesia rebuscada, com termos de biologia. Aí o Augusto dos Anjos dizia, não, você só vai com o papel mesmo. Chegar em casa e pega o papel e lápis. Olha que resumo, né, ele fez aí sobre a evolução. De onde venho? Das eras remotíssimas, das substâncias elementaríssimas, emergindo das cósmicas matérias. Vem dos invisíveis protozoários, da confusão dos seres embrionários, das células primevas das bactérias. Isso é a história do princípio inteligente, até a humanização, que vai ser o assunto de amanhã. Eu até coloquei aí, que ele disse em 6 versos, o que eu gastei 400 páginas naquele livro para Espírito sobre as relações. Ele fez essa síntese em 6 versos. E fazer síntese é uma coisa dificílima. Eu sei, porque quando eu digo, o aluno começa a dizer, resuma, matei, o aluno não resume, não sabe fazer síntese. Até o Pascal, Blaise Pascal, que tem aquele texto lindíssimo, A Verdadeira Propriedade, ele escreveu uma carta para o amigo dele, dizendo, escrevo-te uma carta longa, porque não tenho tempo de fazer uma síntese. Então, ele era melhor escrever 10 páginas do que fazer uma síntese. Né? Então, a síntese do Augusto dos Anjos. O Augusto dos Anjos, que certa feita, muito chateado, deve ter olhado para o espelho, né, e disse, vês, ninguém assistiu ao formidável enterro da tua última quimera. Somente em gratidão essa pantera foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera, ó homem que nesta terra miserável mora entre feras, sente inevitável necessidade de também ser fera. Olha que coisa linda, né? Toma um fósforo, acende teu cigarro. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Se alguém causa ainda pena a tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga e escarra nessa boca que te beija. Então ele devia estar muito chateado com o mundo inteiro, né? E aí é o retrato de Maria, que é um poema, né?
Maria que desce, quando ela vem ajudar os suicidas aqui, segundo Emmanuel, ela vem com essa fisionomia. E esse retrato foi pintado, o Emmanuel falando, né, através do Chico para o pintor, e o pintor traçando. Daí a história ali. Nos anos 83 e 84, né? O retrato mostra o semblante de Maria, né? Mas foi o Emmanuel falando através do Chico como era o rosto, como eram os olhos, o cabelo, e o pintor ali caprichando. Então é realmente uma beleza, né? Um poema em cores. E aí estamos terminando, viu? Aí é o Manuel Bandeira. Esse Manuel Bandeira faz parte da minha infância. Meu pai tinha uma mercearia pequena. E eu ajudava. Naquele tempo não tinha esse negócio de criança, era para trabalhar mesmo. 5 anos de idade, meu pai me levantava 3 horas da madrugada, e ainda hoje eu tenho essa mania de acordar de madrugada. Então, eu estava assim na cerca, olhando para o capinzal verde, aí parou um homem com um carro, naquele tempo ele chamava Cadillac, rabo de peito. O homem parou, pediu um café ao seu Luiz, e ficaram os dois conversando, e em dado momento o homem disse: seu Luiz, o senhor sabe qual é a arma mais perigosa do mundo? Aí eu despertei, né? Negócio de arma, aí eu fiquei olhando. Aí meu pai disse: eu acho que é uma que os americanos jogaram lá no japonês. E o homem disse: não, a arma mais perigosa do mundo é essa. Aí o homem puxou a caneta e mostrou. Aí eu não entendi nada, né? Que o pivete disse: como é que uma caneta pode ser uma arma tão perigosa assim? Aí o homem pagou o café, saiu de carro. Aí eu notei que ele tinha deixado um livro no balcão. O livro chamava-se Seleções. Um livrinho que não sei se ainda tem hoje Seleções. Eu fui pegar, meu pai pegou primeiro, porque meu pai tinha essa mania, para ver se tinha imoralidade. Ele não deixava a gente ver as coisas sem ele ver primeiro. Aí, como não tinha, ele entregou. Quando eu abri, tinha um retrato de um homem, de óculos, assim. Um vidro de tinta parca e um homem com a caneta na mão, escrevendo uma poesia. Irene preta. Irene sempre de bom humor. Imagino Irene entrando no céu. Licença, meu branco. E São Pedro Bonachão. Entre, Irene. Você não precisa pedir licença. Aí eu fiquei apaixonado por poesia. Não sabia nem quem era Manuel Bandeira. Manuel Bandeira teve uma tuberculose tão forte que mesmo descoberta a penicilina não fez efeito nenhum nele. Com 18 anos ele ficou tuberculoso. Foi para a Suíça, naquele tempo era um clima bom e uma alimentação saudável. Nunca fez efeito. Por isso que a poesia dele é triste como a poesia da Alta de Souza. Ele diz, né? Falo pouco, beijo menos ainda. Com a tuberculose ninguém beija, né? Porque passa a doença. Então ele tem uma poesia triste. Eu entrei no Espiritismo, já estava naquela coisa de doutrinar, o grupo, dirigindo o grupo de estudos, eu disse: vamos evocar o Manuel Bandeira. Então não ficou assim. Porque o pessoal pensa que centro espírita não é, espiritismo não é para evocar. Como foi que o Kardec fez toda a obra, se não foi? O Céu e o Inferno é toda de evocação, todo. Evocava suicida. Aí disse: vamos estudar um mês aqui a obra dele, e fica aqui feito o convite. Os espíritos estão aí, estão ouvindo, e vão trazer o cabra para conversar aqui com a gente. Um mês depois, de domingo de manhã, quando ele chegou, conversei 2 horas e meia com ele. 2 horas e meia. Quando ele já ia embora, aí eu disse: professor, eu tratava com o professor, aliás, ainda hoje eu trato. O senhor vai me permitir modificar uma poesia sua.
E ele disse, qual? A poesia é aquela lá em cima. Andorinha, andorinha. Andorinha lá fora está dizendo, passei o dia à toa, à toa. Andorinha, andorinha, minha cantiga é mais triste. Passei a vida à toa, à toa. Era ainda a tristeza dele, desse si. Aí eu mudei, né? Andorinha lá fora está dizendo, passei o dia à toa, à toa. Andorinha, andorinha, minha cantiga é mais feliz. Passei a vida na boa, na boa. Aí ele achou graça e disse, está permitida a mudança, né? Ele disse. Passado alguns meses, eu soube que minha filha estava com lúpus, uma doença autoimune, e afeta, não pode pegar sol, e doença nas articulações. E ela foi curada pela Sheila. Sheila materializada, curou. Nunca mais teve nada. Anda sol, faz tudo, graças a Deus. Mas quando eu soube, eu fiquei chateado. Estava no quarto, né, pensativo. E a minha mulher passou para o jardim assim. Quando ela ia passando, ela se voltou de uma vez. O Manuel Bandeira pegou no meio do caminho, incorporou lá, chegou para mim e disse, meu amigo, sei que você está com problemas. Sei que não posso fazer nada para afastá-los, a não ser dizer que estou aqui com a minha amizade e o afeto que sentimos um pelo outro. Queria dizer que Deus não lhe faria sofrer à toa, à toa. E que você, com a ajuda dele, vai ficar na boa, na boa. Né? Então ele veio dar essa resposta, né? De poeta para poeta, como ele dizia. E aí está a poesia no Enem. Olha a poesia no Enem. Essa jovem, né, no vestibular de Salvador, cobrou dos candidatos a interpretação desse texto do Camões. É um poema muito famoso do Camões, foi pedido no Enem. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, dor que desatina sem doer. Olha a redação da menina lá. Ah, Camões, se vivesses hoje em dia, tomava uns antipiréticos, uns quantos analgésicos e Prozac para a depressão. Compravas um computador, consultavas a internet e descobririas que essas dores que sentias, esses calores que te abrasam, essas mudanças de humores repentinas, esses desatinos sem nexo, não eram feridas de amor, mas somente falta de sexo. Certo? Então, ela foi a nota 10 do Enem. E eu fiquei, quando eu fiz essa palestra, né, fiquei pensando como terminar, e só podia ser com um poema também, né, que deve ser o que vem por aí. Não, ainda tem o poema mais belo, que é o poema, que é o Sermão do Monte, né? Todos nós conhecemos. O Gandhi disse que se tudo em matéria de religião se acabasse, fosse queimado, sobrasse apenas o Sermão do Monte, nada teria sido perdido, né? Realmente belíssimo. E aí está o nosso poema.
Por sobre a pele que o espinho corta, surge um bordado de sutil costura, pois da matéria de aparência morta é que Deus faz o pano da fissura. E ali onde o espinho fez um traço, Deus sinaliza um ponto de vitória, e revestindo de um flexível aço, imprime à vida seu destino, a glória. E mesmo dobrada a pele mulambenta, pelos maus tratos dessa vida infinda, aquele traço não se arrebenta. E após 1000 vidas a domar o inferno, cheia de pontos adornada e linda, conquista a alma seu amor eterno. É cicatriz, porque a cicatriz é um sinal de vitória. Quando você tem uma cicatriz, indica que houve um ferimento e uma superação. E ali é um bordado tão forte que não corta no outro canto, mas ali é difícil cortar, porque o bordado de Deus é para valer. Então, foi um prazer fazer essas reflexões com os senhores, e amanhã a gente vai estar junto, né? Queremos agradecer ao professor Luiz Gonzaga pelos ensinamentos da noite de hoje, que ele possa continuar sendo amparado e continuar essa caminhada, viu? Que possa retornar ao seu lar com muita paz, com muita harmonia, não só o senhor, como toda a equipe, né? Vamos aproveitar para encerrar a noite de hoje a prece final. Vamos elevar nosso pensamento ao nosso Deus, ao nosso Jesus, agradecendo a Ele por esta oportunidade, por tudo que temos recebido, pelos ensinamentos da noite de hoje, Senhor. Agradecemos, Senhor, por tudo, pela nossa família, pelo nosso trabalho, pelos nossos filhos. Enfim, só temos a agradecer. Aproveitamos para pedir por aqueles que estão passando fome, frio, por aqueles que estão enfermos nos hospitais, em seus lares, nas ruas, albergues, presídios, que eles possam receber o alimento, o medicamento, o agasalho que tem necessidade. Ó Mestre, fazei de mim um instrumento da sua paz. Onde houver o ódio, consinta que eu leve o amor. Onde houver a ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união. Onde houver a dúvida, que eu leve a fé. Onde houver o erro, Senhor, que eu leve a verdade. Onde houver o desespero, que eu leve a esperança. Onde houver a tristeza, Senhor, que eu leve a alegria. Onde houver as trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, permita que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar do que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que nascemos para a vida eterna. Amém. Agradecemos a presença de todos, que todos possam retornar ao seu lar em paz e harmonia.